Olá, gente, Olá. Meu nome é André Mustafa e eu sou artista visual. Olá, gente, meu nome é Valentina Mustafa Mustafa. Eu também sou artista visual com meu pai e crescemos juntos pela arte. Eu ainda tenho só 6 e eu tô começando a aprender. Exatamente, crescemos juntos pela arte. Isso é muito bacana que você falou, filhinha. Hoje, todo mundo já sabe, né, que a gente aqui nesse canal, a gente faz sempre desenhos com canetas esferográficas. E tinta hoje. Mas hoje temos uma coisa muito especial, né, filha? Este desenho que nós vamos fazer o casamento. Tá falando. No casamento da caneta esferográfica com esses lindíssimos lápis aquareláveis. Eu escolhi o rosa. Né? Esses lápis aquareláveis são o que vão dar cena ao nosso trabalho. E a gente também tem Calma. tinta aquarela. E aí, ó, a gente vai fazer alguns desenhos com essas duas técnicas. E a gente também ganhou o que mais, filha? Fala aí pra gente. Tinta aquarela. Esse tá aqui, olha. Olha, a tinta aquarelável a gente ganhou. Tem 10 tintas. Né? 10. Conta aí que eu quero ver se tá boa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tintas aquareláveis que veio também com um pincelzinho. Não sei se vocês estão vendo aqui um pincelzinho. A gente vai também mostrar pra vocês, ó, vou deixar aqui um pouinho de lado. 11 com esse. 11. A gente vai mostrar pra vocês os nossos pincéis, né? A gente tem vários pincéis desse, ó. Esse tá aqui também. Né? Vários pincéis, e a gente comprou um pouco mais. Mas esses pincéis fininhos que parecem, sabe o quê? Mas eu já estraguei. Uma agulhinha, né, filha? Que tanto é uma agulhinha, ó, que ele vem com esse, ó, essa capinha aqui, pra não quebrar. já quebrei ele. já quebrou, né? A gente vai fazer então o casamento da caneta esferográfica com essa turma. Com essa turma toda aqui, olha que beleza. Lápis aquarelável, tinta aquarelável, tudo com caneta esferográfica. Por quê? Porque a gente recebeu uma encomenda, né? E com encomenda a gente não brinca também, né? Vamos que vamos, meu povo? Vamos? Sim. Se vocês gostam do nosso canal, se inscrevam, dá o joinha. Procurem alguma coisa vermelha. Olha, se não gostarem, põe assim, ó. Exatamente. Se não gostar, não tem problema. Mas procure uma coisa vermelha aí embaixo, dá o seu joinha. Ou aqui em cima, tá? Comenta, a gente adora conversar. Se vocês acham que é bacana fazer esse casamento de caneta esferográfica com essa turma toda que a gente apresentou, comenta pra gente, vai ser bem divertido. Papai tem ali lápis aquarela. Lápis aquarelável, né? Um abraço, tchau, turma! Olá, gente, então vamos aqui, né? Os desenhos aqui, eu começo com lápis aquarelável, né? Azul para fazer o céu, né? Vocês percebem que eu não pinto uniformemente de azul, né? Eu vou deixando os espaços brancos, né? Ó, eu vou para outra imagem com o mesmo lápis, faço a mesma coisa. Começo sempre pelo fundo. Essa é a minha dica, a primeira dica, que é pintar os desenhos pelo fundo, né? Por quê? Porque aí você, se borrar alguma coisa, o que tiver na frente vai cobrindo o que está atrás, né? Você vê que nessa imagem aí eu deixo bem um espaço branco. Essa aí é a casa, né? E aí eu começo também fazendo o fundo, céu azul. Então em todas as imagens eu vou fazendo o céu azul, que é o fundo, e vou deixando secar. E é interessante, ó, o outro céu azul. É interessante que esse lápis aquarelável, ele gasta muito, né? Então é muito
importante saber que não dá para ficar esperando muita coisa, né? Pronto, você vê que nessa imagem eu já comecei a usar o verde das folhas, né? Esta outra imagem aí, ó, como é que ficou o azul escuro, eu já usei para o portão. Já usei o verde para essa imagem que a criança está na cacunda, né? Nos ombros do avô. Nessa outra imagem eu já faço as meinhas, a meia do avô e a meia da menina. Essa imagem é uma imagem que eu não terminei, mas eu vou falar dela mais pra frente. A casa, pronto, estamos na casa, que parece um bangalô, mas não é um bangalô. A outra imagem, você vê que eu faço um gramado, né? E aí é o interior da casa, né? O interior da casa que eu já começo a fazer como se fosse madeira, né? Bom, aí eu volto com lápis aquarelável, um castanho claro, né? Eu faço esse castanho claro e por cima eu jogo o amarelo. Castanho claro e por cima o amarelo, né? E eu venho depois com um pincelzinho que não é o fininho de todos, ó, e vou lá no horizonte entre o céu e vou zigue-zagueando. É como se fosse um campo de trigo, né? No texto fala desse campo de trigo, né? E é isso, pronto. Aí eu deixo secar um pouco e passo para outra imagem. Essa não tem amarelo, né? Porque eu poderia fazer o cabelo dela louro, mas eu quis fazer um cabelo castanho. Então eu vou usar o primeiro lápis preto da raiz do cabelo, das pontas do cabelo, né? Para realçar. Depois eu passo o marrom escuro, né? E depois eu venho com o pincel da raiz do cabelo, você vê, ó, e vou puxando. E é isso. Eu vou fazer em todo ele, vou deixar algumas partes em branco para dar o brilho, né? É pouquinho que eu deixo em branco, mas é isso. Agora eu vou para o mesmo cabelo da menina que está no ombro do pai. Opa, quebrou a ponta, não tem problema. Ele é muito molinho, o lápis aquarelável. Quem nunca usou tem que entender que tem que ser bem de leve. Então eu começo, ó, sempre da raiz, eu vou deixar um brilho, ó. Tá vendo? Eu vou deixar um brilho. Quando eu falo brilho, uma parte branca, né? Deixar uma parte branca. E aí eu passo o pincel muito rapidamente. Eu não vou me incomodar agora se eu borrar, certo? Então é isso. Agora eu volto para outra parte, que é a parte dentro da casa, onde o avô e a neta estão, ó, deitados na cama ao pé da lareira. Eu já pintei aí, já adiantei muito a imagem, né? Ao pé da lareira, tá aí eles dois juntos, provavelmente o avô tá contando uma história. E agora sim, vocês percebem que eu já faço um gramado aí, né? Eles dois se abraçando, né? E eu não sei se vocês conseguem ver. Opa, deixa eu ver, ó. Eles abraçam o planeta Terra. É porque no texto a escritora fala que os braços do meu avô são grandes que podem dar a volta ao mundo. Isso é muito legal. Eu já fiz a roupa do avô, que é quadriculada, e a roupa da menina. Não fiz detalhe nenhum. Fiz a calça também dele, o sapato, né? O short dela, azulzinho, né? As montanhas no fundo, né? Já dei bastante adianto. Essa é a mesma casa, né? Eu já adiantei bastante, já fiz o campo de trigo de um lado e as laranjeiras no outro, né? A casa é azul, né? É como se fosse um bangalô, né? Aqui na Europa, aqui em Portugal, tem muito bangalô, assim, mas não é um bangalô. É uma casa azulzinha que eu me inspirei nos bangalôs, mas não são bangalôs. Vamos ver como é que ficou a casa agora. O que eu já adiantei? Adiantei o telhado, o muro e a frente, de cor castanha marrom, né? E aí o que acontece? Eu deixo secar e vou para dentro da casa, né? Dentro da casa é tudo de madeira, né? Eles estão entrando na casa, né? Opa, vamos ver o que aconteceu agora. E
Pronto, eu já dei algum destaque, não sei se vocês percebem, nas madeiras. Eu me despeço dos lápis aquareláveis. Obrigado, senhores. Lápis aquareláveis, isso é muito bom, ajuda muito, adianta muito. E agora eu vou para a parte que é a parte das tintas. É isso, o que vocês acharam até agora? Gente, se vocês acharem que foi legal, comentem, né? Comentem, falem assim, adianta muito. Para quem tem uma semana apenas para fazer essas imagens para o livro, né? Adianta muito usar lápis aquarelável e tinta, né? Então agora eu vou usar um castanho marrom, aqui em Portugal chama castanho marrom, né? E aí ele tá bem novinho, mas não vai sair tinta agora. Eu preciso abrir a tinta, né? Pumba! E agora, prum. Isso, André. Exatamente aí. Exatamente aí. Isso mesmo. Bom, agora eu vou pegar um pincel. Não vou molhar a tinta toda no pincel. Vocês vão perceber que é só pontinha, tá vendo? Ó. Vou pegar e vou fazer apenas uns detalhes dos livros no fundo, ó. Dos livros no fundo, alguns detalhes da madeira, né? Algumas coisas da cadeira que vocês vão ver mais pra frente, né? Pronto, vamos ver agora. Eu vou usar outra tinta que é para essa janela do teto, que eu acho que se chama claraboia. É como se a laranjeira, uma das árvores, estivessem mostrando essas laranjas na claraboia, né? E aí tá aí os livros, o piso em perspectiva, à direita tá a cama e a cadeira, à esquerda tá o fogão, a pia e a mesinha onde ele toma café, né? É uma casa bem simples, né? Agora vamos voltar para essa outra imagem aqui que tem ao centro. Vocês vão ver mais pra frente o que é. No centro eu vou usar um pincel bem fininho, né? Agora eu vou começar a fazer alguns detalhes, né? Eu poderia ter feito esses detalhes com lápis aquarelável, né? Mas eu gosto dessa coisa que o pincel também propõe de não ser tudo o traço uniforme, né? Vou usar o amarelo também, né? Estou usando o amarelo e vou misturar um pouco do amarelo com um vermelho que eu já tinha usado antes. Ele está seco nessa minha prancha de cores. Está seco, mas com água eu dissolvo e melhoro. Olha aí. E agora eu vou fazer o que? Eu vou fazer alguns. Vamos ver o que eu vou fazer com essa cor. É uma cor tipo um salmão, né? Tipo um salmãozinho. Vou fazer embaixo, ó. Vou fazer, vamos lá, uns círculos. O que são esses círculos? Na minha cabeça são laranjas que caíram do pé, né? Na verdade eu tinha andado uma vez aqui por perto e tinha uma casa que eu vi que lá no fundo tinha uma laranjeira com várias laranjas caídas no chão. Aí eu falei para o senhorinho que estava na porta: eu posso pegar algumas laranjas? Pode. Aí eu peguei um saco e coloquei só meio saco de laranja. Aí ele falou: não, peraí. Aí ele foi lá dentro da casa dele e pegou um saco grande e encheu quase, dava 3 quilos de laranja. E aí a gente ficou conversando sobre outras coisas e tudo. Então essas memórias é que me ajudam também a criar essas cenas, né? Quer dizer, a gente tem que pensar nessas nossas memórias, certo? Ok, é isso aí. Tá vendo como é que está se formando? Está se formando, a imagem está se formando vagarosamente, né? Agora eu vou com esse mesmo salmão, com um pincel um pouco mais grosso, e vou pintando sempre embaixo, como se a luz, né, tivesse dando essa sombra, né, como se estivesse dando essa sombrinha. Ok? Vamos passar para essa imagem agora. Bom, eu com o pincel vou fazendo uns traçozinhos.
Essa imagem, ela não ficou pronta, né? É como se eles estivessem escorregando em uma escorrega de criança desses de parque, em folhas de livros, né? Porque é uma imagem que o avô conta essas histórias para ela e ela se diverte com essa imagem, com essas histórias do avô, com essas poesias dos livros, né? Como se eles estivessem deitados na cama, mas escorregando pelas histórias. Então eu fiz com um pincel mais grosso os traços e agora eu estou diluindo os traços e fazendo como se fosse meio passando por cima, como se fossem umas nuvens, né? Bem suave. Essa imagem eu não consegui terminar, né? Mas fica aí a ideia dessa imagem para de repente mais para frente. Bom, agora o desenho está bem mais adiantado, né? Agora a gente vai tentar fazer alguns detalhes. Eu com um pincel bem fininho e com a tinta azul escura eu vou dando uma sombra nas laranjeiras, né? Eu vou dando uma sombra nas laranjeiras, né? E vou com um outro pincel só com água dissolvendo um pouco essa coisa meio dura dessa tinta escura, né? Parece meio que abstrato, mas não é. O olho informa que são os troncos dessas laranjeiras, né? E a sombra embaixo, né? É bem interessante esse processo que foi, né? Agora eu vou com o mesmo pincel, eu vou fazer no céu alguns passarinhos no céu, né? Você vê que não tem detalhe nenhum, mas a pessoa entende que é o passarinho voando. Né? É assim. Isto. Agora eu vou fazer 2 passarinhos assim, ó, no muro. 2 passarinhos, né? No muro. O filhotinho agora. Isto. É isso, tá vendo? Não tem detalhe nenhum. É uma imagem que deixa a cabeça. Agora o telhado, tá vendo? O telhado, eu tô realçando não só o telhado, mas a janela, a porta, a escada, né? Lá no fundo, tá vendo? Tem uma outra parte da casa, né? Que eu vou lá e faço a janelinha, tá? Bem devagar, com paciência. Eu não me preocupo agora se eu estou borrando ou não, né? Tem a lareira, né? Que eu vou. Bom, agora a gente vai passar com o mesmo azul, né? Eu não uso preto nesses desenhos. Eu vou fazer uma perspectiva do tapete, ó, bem pequenininha a perspectiva, né? Do tapete, da entrada da porta, e vou, ó, com o pincel fazendo os detalhes para realçar com o azul as pedras. Eu faço um realce, tá vendo? Agora eu vou deixar secar e com essa mesma tinta azul eu volto lá, nas laranjas da copa da árvore e faço não só o traço, o contorno das laranjas, mas também alguns galinhos, né? Eu vou fazendo, ó, né? Eu vou fazendo esses detalhes para realçar algumas partes do desenho, né? Vou fazendo isso devagar. Se eu achar que está muito claro, eu vou lá e refaço com o azul mais escuro, né? E aí é a mesma coisa que eu faço. O que eu faço? Deixo secar. Passo para outra. A mesma coisa eu vou fazer
nestas árvores dessa outra imagem, né, alguns detalhes, né, da árvore. Vocês percebem que ao redor da árvore eu deixei uma parte clara, uma parte branca, como se fosse uma luz, né, uma luz incidindo, né. Eu faço a mesma coisa com a mesma tinta azul e com o mesmo pincel bem fininho, o telhado. Observe aí o telhado, e foi agora e pumba, o telhado tá aí pronto, quase pronto, né? Eu vou dando alguns detalhes no telhado. Ó, tá vendo aí? Vou fazendo devagar. Não precisa ser realista, né? Esse desenho aqui, ó, eu vou fazendo os detalhinhos para realçar, para a gente poder ver melhor cada imagem, né? No caso dessa imagem, tem muito detalhe, tem muita informação, né? Mas é porque nesta imagem que ela está nos ombros do avô, a autora está falando para a gente assim: olha, o meu avô é grande como o mundo. Então é como se ele estivesse andando pelo lado dessas casinhas que ficaram tão pequenas ao olho da criança, né? Aí eu vou lá, faço a chaminé, né? São detalhinhos para que a criança possa ficar olhando a imagem, vendo os detalhes da imagem, né? Se divertindo com cada parte da imagem, né? É isso. E vou fazendo, ó, outra chaminé devagarzinho. Eu não forço o pincel todo, eu só faço a pontinha do pincel. Só a pontinha do pincel. É isso aí. O telhado, né? E tem que ter paciência, né? Tem que ter bastante paciência para fazer essa imagem. Por quê? Porque é uma coisa que a gente vai pensando, vai refletindo sobre esse carinho que o avô tem por ela, né? A gente tem que tentar passar o que o texto está falando nas imagens, né? Ó, tá vendo aí? Você vê que eu estou sempre trabalhando do fundo para frente. Agora a gente está aqui na entrada da porta da casa do avô, e eu estou também usando a tinta azul para fazer a sombra dos corpos, né? Do avô segurando a mãozinha da neta, né? Eles estão entrando na casa e vai mostrar esta casa. Aí eu estou fazendo um detalhe da porta, da maçaneta da porta, ó, bem até o buraquinho da porta eu vou fazer, tá vendo? Pumba! E é isso. Olha lá. Vou fazer o realce sempre com azul, né? Bom, a gente volta para casa e agora vamos começar a usar as canetas. No caso aí eu separei os tons de azul, desde o mais claro ao mais escuro, né? E eu vou começar a usar a caneta mais escura e vou começar de novo, falo para você, dos elementos das imagens que estão ao fundo para frente, né? Eu vou lá, ó, o telhado, né? Não pinto todo, lá o horizonte, ó, e o galinho eu vou fazer achuras, né? Quem não sabe o que é achuras, eu tenho um vídeo que fala sobre as achuras, né? Aí no canal. Bom, se vocês gostarem, comentem, deem um joinha, deem um like, ajudem o canal a crescer, ajudem esse vídeo a ser compartilhado para mais pessoas que precisam fazer rapidamente imagens para livro, né? Rápido, né? E em nenhum momento eu estou usando nenhum tipo de programa, né? Tudo à mão, ó. Estou fazendo os detalhes. Agora eu estou segurando a câmera na mão para tentar mostrar para vocês que agora eu estou usando uma caneta marrom e estou tentando dar mais volume nas pedras da entrada da casa, né?
Opa, vamos ver se eu chego a imagem mais para o lado. Ó, você vê que eu não estou pintando todo, só estou usando o azul, o castanho ao redor das pedras, né? E não estou me preocupando. Calma, gente, saiu um pouco do foco, saiu aí, ó. Eu vou voltar, porque eu estou segurando essa imagem, eu estou segurando a câmera na mão para mostrar para vocês mais próximo como é que eu faço. É um rabisquinho, né? Tá vendo, ó, os detalhes de castanho em cada pedrinha, né? Vou realçando cada pedra. Tá vendo? Agora eu vou fazer essa perspectiva de castanho do portão do lado, né? Tá vendo? Ó, eu já faço o muro e agora eu vou também dar um realce. Vocês vão ver que eu vou dar um realce. Estou tentando focar, ó, nas pedrinhas do muro. Este muro de pedra é um muro clássico aqui de várias casas antigas de Portugal, pelo menos dessa região que eu tô, que é o norte de Portugal. Tem muitos murozinhos assim, sabe? Eu acho tão bacana, e eu fico pensando assim, como é que foi feito esses muros, quanto tempo, né, para as pessoas fazerem um muro de pedra, né? E eles têm esse carinho de fazer um muro de pedra porque fica para sempre, né? Aí eu vou, ó, com a caneta meio que só dando um rabisquinho ao lado das pedras, né, para ficar mais acentuado o castanho. Bom, agora eu estou passando para a janela, né, que eu chamei de clarabóia, e estou fazendo as folhinhas, tá vendo? Ó, as folhas de caneta verde escura, né? Estou fazendo achuras, né? Ó, tá vendo? Com o verde mais escuro, né? De novo eu falo para vocês, sempre do fundo para frente. Você vê que tem uma madeira ali na frente que eu fiz primeiro, mas ó, vamos ver o que acontece. Bom, agora eu vou utilizar essas cores aí para fazer a casa. São cores que são cores terrosas, né? Mas tem o roxo e o lilás, tem o laranja, o vermelho, o lilás, o marrom e o roxo. É isso aí. Eu vou agora fazer os detalhes dos livros, né? Quer dizer, eu vou agora contornar os livros. Esse está um livro aberto na estante, né? É um livro que está aberto, que ele deixa aberto, provavelmente a Bíblia, né? Que ele deixa aberto. Muitas pessoas deixam a Bíblia aberta em algum versículo, né? Agora eu estou contornando os livros, estou dando mais destaque nos livros e estou escurecendo também. Eu fiz um piso de perspectiva lá, tá vendo? Eles estão lá no fundo. Opa, desfocou um pouco. Vamos lá. Agora, ó, com uma caneta castanha ou caneta marrom, eu vou fazendo achuras cruzadas, tá vendo? Para dar um efeito de madeira ou um efeito mais texturizado, né? Isso tudo podia ser feito pelo Photoshop, né? Mas é todo feito à mão, né? Esse trabalho assim que requer tempo, né? É uma coisa assim que a criança vai ter um trabalho mais manual, né? Ó, agora eu estou zigue-zagueando para dizer que são os veios da madeira. Quer dizer, é uma sensação, uma impressão que eu tenho. Pode ser que não tenha tido essa impressão, só eu mesmo que entro nessa minha viagem artística de achar que tem alguma coisa correlacionada a esses circulares, né? Essas coisas circulares aí que eu estou fazendo, mas que dá uma textura, né? E a achura faz isso, né? Pronto, agora eu vou começar a fazer um pouco, escurecendo um pouco o piso lá de trás para frente. Lá atrás vai estar um pouco mais escuro, né? Cada piso, cada quadradinho vai estar um pouco mais escuro,
até chegar à frente e eu vou usar pouco na frente. Ou seja, nesse sentido da perspectiva, eu tento dar, ó, tá vendo lá, ó, dar um pouco de achuras no fundo de cada piso, no fundo de cada quadradinho que está no chão, né? É isso, só que tá algo muito rápido, não tenho que pensar muito, né? Bom, a cama dele, a autora diz que é cheio de almofadas, né? Então eu pensei em uma das almofadas, porque essa almofada que eu estou fazendo agora ali, ó, é um coração, e a minha filha Valentina tem no quarto dela, que eu dei para ela de presente, um coração. Quer dizer, as referências que a gente tem para fazer os nossos desenhos são muito das coisas que a gente vive também, né? Olha, perceba que eu estou fazendo uma achura para dar, como se estivesse dando um caimento no tecido da cama, tá vendo? Ó? Ali eu deixo mais escuro, né? Para dar esse caimento, como se fosse, e próximo das almofadas, né? Eu deixo mais escuro, tá vendo? Para dizer que é uma sombra, e tudo isso é feito de achuras, né? Essa técnica que eu estou usando na caneta aí são achuras, né? E eu estou usando roxo, uma caneta roxa, para dar um pouco mais de destaque, porque eu não posso usar marrom na casa toda, porque senão não dá destaque nos elementos, né? Fica muito poluído, muita coisa. Aí as almofadas eu vou começar a fazer, ó, tá vendo? Desculpa. As almofadas aí, ó. Almofada. Enfim, nada muito com desenhos infantis, são almofadas com texturas abstratas que vão dando relevo a esse é o coraçãozinho, provavelmente é o avô que comprou para a neta, né? É isso. Agora vamos lá na mão. Agora eu revelei para vocês aí esse desenho. Eu gosto muito desse desenho. É a criança passeando com o avô e segurando o dedo do avô, ou seja, como se fosse o tronco da laranjeira. Essa é uma viagem minha, né? É como se ele, porque no livro fala que ele tem as mãos grandes com cheiro de laranja, né? Então eu pensei nessa. Aí agora eu estou dando com castanho, ó, com marrom, um pouco mais de volume, escurecendo, ó, tá vendo? Eu usei o laranja para fazer a mão dele e o roxo para fazer a mão dela, né? Tá vendo aí? Agora eu estou tentando, ó, é bem levinho, é bem suave, né? Eu estou fazendo um pouco de sombra lá em cima com a caneta esferográfica marrom para dar certo volume na imagem. É isso. A imagem está aí e espero que vocês tenham gostado. Tá vendo o verde que eu coloquei ali do lado, embaixo? Parece que elas estão flutuando, né? E agora eu vou com... Como é que eu fiz, né? Eu peguei uma caneta verde escura e fui puxando de baixo para cima, de baixo para cima. E é uma imagem, né? Uma sensação que eu tenho de que são laranjas, são bolhas, né? Agora a gente vai para a criança. Então, estamos aí e vocês percebem que eu vou usar o rosa, né? Para imitar um pouco a pele sensível da criança, né? Eu começo com rosa mais claro e assim é bem de leve e quase deitada a caneta, né? Eu vou passando bem de leve. Vamos ver como é que tá a imagem agora, tá vendo? E eu adiantei bastante a imagem para o vídeo não ficar mais longo do que ele já tá. E eu passei e agora eu vou com, ó, tá vendo? O laranja para quebrar um pouco este tom
muito rosa do rosto da criança, né? Eu passei o rosa e agora eu estou passando o laranja. Vocês percebem que no centro da testa dela eu deixo o branco, como se fosse volume, o brilho. Vamos ver agora como é que tá. Eu desfoquei para vocês verem como é que tá. Eu já pintei ali a sobrancelha dela. Estou agora passando um laranja mais escuro, ó, ao redor dos olhos. E eu com a caneta preta vou fazer os cílios. Tá vendo lá, ó? Devagar, devagar, devagar. Cílio por cílio, vagarosamente. E eu não faço os cílios simétricos, né? Os cílios, eles ficam... a gente não, às vezes não observa esses detalhes, que é o detalhe de um cílio, né? Eu estou fazendo a íris e comecei com verde, né? Ao redor azul, né? Para dar esse volume, e deixo no centro do olho o branco para dar o brilho, tá vendo? Eu fiz esse olho muito rapidamente, né? Estou passando rosa. Vamos ver como é que tá. Agora vamos ver, tá desfocando. Eu fiz esse efeito de desfoque para ser mais rápido, né? Agora vocês vão ver os dois olhos prontos. Olha aí, ela olhando por cima do portão, né? Ela segurando o portão, aquele portão lateral, né? Agora a gente vai ver como é que ficaram os dedinhos dela. Olha lá os dedinhos. Eu também usei a mesma coisa, laranja e rosa. Eu estou passando agora o laranja, né? Vocês perceberam que no rosto eu passei primeiro o rosa. Agora eu estou passando o laranja. Eu entendo que a ordem dos fatores não altera o resultado do produto. Pronto, agora com uma régua eu pego a imagem deles juntinhos na cama e vou fazer meio que uma perspectiva, né? É como se fossem luzes saindo lá da lareira. Ó, eu faço bem leve. Você provavelmente nem consiga ver aí o traço bem leve, passando por trás da meia, né? Ó, vou fazendo a perspectiva das luzes e vou, eu vou fazendo, são zigue-zagues, são bolinhas, enfim, eu vou escurecendo algumas partes dessas luzes que estão saindo, tá vendo? Ó, de lá do fogo da madeira, né? O pessoal usa muito lareira aqui no inverno, né? E no livro diz que o avô tem uma lareira e que de vez em quando ele acende a lareira e eles ficam contando histórias, né? Isso é muito bonito, muito poético, essa forma da autora escrever essa relação do avô com a neta, né? Agora eu estou usando o azul, né? Tá vendo? Ali em cima já tem um certo traço. Vou usar agora o laranja. Mais uma vez eu pulo, ó. Né? Deixo uma parte o desenho original e vou fazer a mesma coisa. Isso. Uso vermelho, agora eu uso o azul. Tá vendo? Ó? Aí ele vai dando. É bem sutil essa história dessa perspectiva de luz, né? É bem sutil, né? Eu não quis escurecer muito para não perder os detalhes do tecido da cama, né? Mas tá aí, ó, o efeito de que a luz sendo emanada, sendo levada aos pés, ao conforto do lar, ao conforto dessa relação avô e neta, né? Então eu fiz isso, ó, tá vendo? Ó? Vamos ver agora como é que tá. Desfoquei mais um pouco. Vamos lá. E prumba. Olha lá, eu já fiz nela toda. É bem sutil, certo, gente? Se vocês quiserem, vocês podem forçar mais o lápis. Ó, força mais o lápis. A caneta.
E vai, ó. Eu estou usando vermelho para escurecer um pouco mais. Mas eu gosto dessa sutileza, né? É uma luz que invade o ambiente, né? É o calor, né? E com uma borracha comum, eu vou tirando as linhas que eu fiz inicialmente com a régua e o lápis. Eu vou tirando, eu seguro o papel com jeitinho para ele não amassar, ele não ficar amassado, mas vou virando a imagem com jeitinho, não forço muito a borracha, né? Tá vendo, ó? É isso. Com uma caneta branca, em outro vídeo eu falo dessa caneta branca, eu vou dar uma viagem assim, uns meios círculos, como se fosse a história da luz se propagando no ar, né? É uma outra viagem minha assim, que talvez não tenha nenhum sentido específico com a luz mesmo sendo emanada, mas eu criei essa textura para poder, olha lá, eu vou chegar mais perto para vocês entenderem que não são círculos, são às vezes redemoinhos, ó, tá vendo? Olha lá, é um efeito que eu inventei, que eu pensei. Agora eu vou realçar o fogo com o vermelho, eu vou lá e realço o fogo um pouquinho para dar destaque, né? E eu faço isso com a caneta. Eu podia ter feito isso com o pincel, podia, mas a gente está falando do casamento da caneta esferográfica com as aquarelas, tanto o lápis aquarelável quanto a tinta aquarelável. Por que eu usei isso para fazer este vídeo? Por que eu usei isso? Porque eu tive muito pouco tempo. Agora eu passo para a meia do avô, faço achuras, olha lá, ó, para fazer o destaque dos triângulos da meia, né? É isso, e eu vou fazendo, ó. Olha lá embaixo, faço os triângulos e vou realçando com a caneta marrom, ó, tá vendo, ó? Toda a meia, vamos ver como é que ficou. Desfoquei de novo. Eu tô tendo que fazer rápido assim, mas eu acho que vocês estão entendendo. Se vocês acharem que não estão entendendo muito, vocês comentem aí que a gente pode explicar em outro vídeo. Isso aí são tudo achuras, né? Tudo achuras que dá uma textura, porque a meia em si tem uma certa textura. Eu poderia fazer uma meia com mais textura? Poderia. Mas por que eu encontrei e quis fazer essa geometria nessa meia? Porque eu acho que o avô tinha essa meia mais dessa forma. Uma meia mais marrom, fazendo contraponto com a meia da criança, tá vendo? Rosinha com corações. A Valentina adora meia, assim, ela tem muitas meias aqui. Às vezes ela corta as meias velhas para fazer roupinha de boneca. Então a gente vai fazendo os corações, né? E vai realçando com vermelho, né? E eu vou também fazer as achuras. Vocês vão ver aí agora, ó, tô fazendo. Ó. Engraçado essa parte, ó. Eu vou dando uma certa abaulada. Eu não vou reto para dizer que tem um volume na perna. Eu podia muito bem fazer reto, mas não. Tem o volume da perna que precisa ser respeitado. Ó, e a mesma coisa, os retângulos aí, ó, no meio eu não faço todo, para dizer que é a luz que está passando ali, né? Ó, no pé que está por trás eu faço achuras maiores e mais fortes, né? Para dizer que a sombra está mais no pé atrás, e no pezinho da frente eu vou fazendo as achuras no calcanhar e tudo mais, e deixo essa parte meio que no centro ali do pé, da meia, sem fazer achuras, né? Sem fazer nenhum tipo de achura. Espero que vocês estejam gostando. Se vocês gostarem, comentem, compartilhem, né? Ajudem aí o nosso canal. Então é isso. É assim que ficou essa imagem, né? Vocês vão vendo. Agora a gente vai passar para
o corpo da menina, da cena que ela está nos ombros do avô. Eu vou com um lápis não, desculpa, uma caneta laranja, né, contornando bem leve, e depois eu venho tracejando, achurando bem levezinho. Você vê que eu deixei lá o espaço da bochecha, né, porque eu não vou pintar, vou deixar tipo um volume. Embaixo do queixo eu escureço um pouco mais. Na testa eu também vou deixar a testa, o centro da testa, ó, tá vendo? E agora eu tô com o rosa, né? Faço a mesma coisa, deixo um pouco na ponta do nariz também para dar o brilho. Embaixo do queixo eu escureço um pouco, embaixo do pescoço, né? Eu escureço também. É isso. Vocês estão percebendo que é bem leve, a caneta é quase deitada. Peguei a caneta preta, castanha, né? Peguei a caneta castanha, fiz as sobrancelhas, o vermelho agora eu tô fazendo os lábios. Tô agora com azul. Eu vou fazer os olhos dela, porque os olhos dela são azuis esverdeados, dessa personagem. Esses olhos são azuis esverdeados na minha cabeça, né? Não sei se na cabeça da autora é azul esverdeado. Eu fiz isso também em homenagem a Valentina, minha filha, que tem os olhinhos azuis. Então eu estou fazendo bem levinho, né? Bem levinho o azul, né? Ó. Dentro eu estou fazendo a bolinha já, e o verdezinho também. Então é isso. Agora com o preto na raiz do cabelo eu vou realçando mais, puxo um pouco mais para alguns fios pretos, né, para dar destaque. Não vou pintar todo de preto, senão eu perco o que eu já fiz de cor, né? Então é bem na raiz. Tá vendo? Para dar um volume maior. Eu dei alguns detalhezinhos na boca e no queixo. Agora eu vou fazer a mesma coisa lá. Com a laranja eu vou fazer o braço dela, né? Vou deixar um brilho. Então isso é bom vocês estudarem também anatomia, né? Aí se vocês quiserem, a gente pode fazer um vídeo sobre anatomia aqui. Se vocês quiserem, vocês informem pra gente, tá? Peçam pra gente aqui no canal. Ok, aí então ficou o corpinho da nossa personagem. Agora eu vou fazer uns detalhes de coisas minhas mesmo, né? Uns detalhinhos da mão. Eu vou fazer também uma pulseirinha para deixar alguma coisa mais meiga nela, né? Uma pulseirinha, né? Umas pulseirinhas. Vou com outra caneta vermelha mais escura, dando um realce. São coisas que de repente só a criança que vai perceber, né? Do outro lado também, uma outra pulseirinha. Vocês percebem que eu não faço reto o traço da pulseira, eu acompanho o volume do braço, né? Do pulso, e eu boto esse detalhe da pulseira como se ela estivesse pegando o vento, igual como o cabelo dela tá, né? Esvoaçante. Agora a gente passa para um outro desenho e eu vou com a caneta laranja, bem devagar, quase não se percebe o tom de laranja que eu estou colocando, porque esse rosto ele está mais próximo de ser visto, né? Eu vou fazendo todos os detalhes, né? Tentando vagarosamente, porque caneta é assim, né? Se você força muito, você borra e fica muito difícil, né? Não é como o lápis que você pode apagar. A caneta não, a caneta você vai, ó, tô colocando primeiro um rosa na boca, um rosa bem clarinho na boca, né? No queixo também. Então tô sempre misturando na pele dessa personagem o laranja e o rosa. Agora vamos passar para a parte do avô, né? Esse avô, para mim, ele é um senhor de, sei lá, uns 80 anos, mas que está em forma, que coloca ela no ombro, né? Que brinca com ela, está muito lúcido. E eu vou fazer também de olhinhos claros,
né? O cabelo eu faço azul e deixo o branco para dizer que é mechas. Ele tem um óculos redondo, também azul, né? Enfim. E eu fiz ele muito rápido, assim, eu não tive muita paciência para fazer traços mais fininhos e tudo mais, né? Eu só uso o laranja nele e um pouquinho de castanho, um pouquinho da caneta marrom. Enfim, só para dar um contraste. Como vocês percebem, na ponta do nariz e na bochecha, eu não cubro todo de castanho, né? Eu deixo algum pouquinho para dar esse volume do músculo do rosto, né? É isso. Gente, foram essas as nossas imagens que a gente fez, né? Espero que vocês tenham gostado, chegaram até aqui, que legal, bacana. Agradeço imensamente a todos que chegaram até aqui. E se puderem, mais uma vez, compartilhe o vídeo, vai ser muito bacana saber que outras pessoas também assistiram. Um abraço!